Olá pessoal do sétimo ano, hoje a gente vai dar início à nossa aula de matemática 1, certo? E essa semana a gente vai falar sobre adição algébrica e multiplicação com números inteiros, certo? Lembrando que no blog, na postagem do blog, vai estar disponível o link para enviar a atividade, certo? Então, por favor, não coloquem a resolução da atividade nos comentários, e sim no link que vai estar disponível. Então, vamos lá. Bom, para começar, a gente vai falar sobre adição algébrica, certo? E o que é essa adição algébrica? Primeiro, a gente vai relembrar o que a gente viu na última aula, certo? Quando eu tenho sinais iguais e quando eu tenho sinais diferentes. Então, percebo que quando eu tenho sinais iguais, eu sempre vou ter resultados positivos. E quando eu tenho sinais diferentes, eu vou ter resultados negativos, certo? Só que o que eu quero trazer para vocês é um novo ponto de vista, tá? O que isso quer dizer? A gente também viu que todo número inteiro, certo? Ele tem um número oposto. Ou seja, o oposto de 2 é o menos 2, o oposto de menos 5 é o 5, certo? Ou seja, ele é um número com o mesmo valor de módulo e sinal contrário. Então, aquele númerozinho vai ser o mesmo, só que o seu oposto vai ter o sinal contrário. Com base nessas informações, a gente pode chegar à seguinte conclusão. A subtração de dois números inteiros equivale, ou seja, é a mesma coisa, certo? É igual à adição do primeiro com o oposto do segundo. Então, perceba que eu estou trocando uma subtração por uma adição. Por quê? Porque a adição é muito mais simples, tá bom? O que a gente pode tirar de conclusão dessa afirmação aqui, ó? Vou tentar trazer um exemplo. Eu tenho aqui mais 2 menos 2, certo? O que isso quer dizer? A subtração, ou seja, eu tenho aqui uma subtração de dois números inteiros, equivale, é a mesma coisa, certo? Da adição do primeiro, o primeiro é mais 2, com o oposto do segundo. Então, eu tenho agora uma adição ao oposto de menos 2. Quem é o oposto de menos 2? É o mais 2, certo? Então, o resultado desses dois caras aqui vai ser a mesma coisa, que vai ser mais 4, certo? Qual é a lógica por trás? A lógica é a seguinte: se é subtração aqui, ó, eu estou tirando, e isso aqui é uma dívida. Se eu estou tirando uma dívida, eu estou ganhando dinheiro, certo? A lógica por trás disso aqui é essa. Mas se você se prender ao que fala aqui a nossa conclusão, você também vai conseguir lembrar muito bem de como resolver uma subtração, certo? E para que a gente faz isso? Porque agora toda operação que a gente tem vai poder se transformar em uma adição. Ou seja, a gente vai simplificar as nossas operações, tá bom? Ou seja, como eu falei lá, isso ajuda a simplificar uma expressão numérica e que apresenta números inteiros dentro de parênteses, certo? A gente tem o exemplo aqui a seguir. Então, perceba que eu tenho vários números, certo? Sendo subtraídos e somados, e eu vou transformar todas essas subtrações aqui, ó, em adições, certo? Como que eu vou fazer isso? Para começar, eu vou pegar esses dois aqui, ó, e vou transformar em uma adição. Como? Repetindo o primeiro e somando com o oposto do segundo, certo? E aqui, o que eu vou fazer? De novo, eu vou somar com o oposto de menos 8. O oposto de menos 8 é mais 8. E aqui já está mais, né? Eu posso deixar mais 12. Então, perceba que eu transformei tudo em adições. E agora basta que eu faça a soma direitinho, certo? Então, aqui, menos 10 mais menos 7, eu tenho duas dívidas que eu vou somar e vai ficar menos 17, certo? Esses dois aqui, eu tenho mais 8 mais 12, eu vou ter mais
20, certo? E aqui, como eu tenho uma dívida de 17 e tenho R$ 20 para pagar, vai sobrar 3 positivo, certo? Então, fazendo essa modificação de subtração para adição, certo? Eu consigo ter uma simplificação das minhas operações, tá bom? E aqui, só para a gente relembrar, as expressões numéricas elas devem seguir a ordem de resolução que a gente aprendeu lá no sexto ano. Então, a ordem é começar pelos parênteses, colchetes e chaves, certo? Sempre começando pelos parênteses que estão dentro do colchete, que estão dentro das chaves, certo? Então, nessa situação aqui, ó, eu ia começar por esse parêntese aqui, certo? Depois, potenciação e radiciação, caso aqui não tem, então eu posso passar para o próximo. Multiplicação e divisão, também não tem, então eu passo para o próximo. Adição e subtração, o que vier primeiro, tá? Se vier primeiro uma subtração, faz primeiro a subtração. Então, o que a gente vai fazer aqui para resolver esse exemplo? Eu vou começar pelos parênteses, tá? Então, eu vou resolver esse carinha aqui primeiro. Mais 4 menos 12, eu tenho 4 e uma dívida de 12, eu tenho uma dívida de 8. Professor, eu preciso repetir toda a expressão? Sim, tá? Quando a gente tem uma expressão, o ideal é que a gente vá resolvendo passo a passo, para que a gente não se perca na hora de resolver, certo? Então, aqui, o próximo passo, resolver esse colchete aqui, ó, certo? Então, aqui eu tenho 5 mais uma dívida de 7, logo aqui eu vou ter uma dívida de 2, certo? E aqui, ó, perceba que eu tenho a mesma situação que a gente viu anteriormente. Eu tenho uma subtração de números inteiros, então o segundo vai se transformar no oposto. Então, aqui eu vou ter menos 2 mais 8, certo? Mais 8 é o oposto de menos 8. E aí, resolvendo logo esse colchete aqui, se eu tenho uma dívida de 2 e tenho R$ 8 em dinheiro, então, quando eu pagar essa dívida, vai me sobrar mais R$ 6. E aí, como eu já resolvi o colchete e a chave, eles podem sumir, certo? Eu não preciso mais colocar eles. Então, aqui vai ficar aqui, como eu não tenho nem um colchete, nem uma chave, nem um parêntese que tenha uma operação dentro, certo? Então, eu vou começar pelo começo aqui, ó. 10 menos 3, eu tenho a subtração de dois números inteiros. Então, eu repito o primeiro e somo pelo oposto do segundo. O oposto de menos 3 é mais 3. Menos mais 6. 10 mais 3 vai ser mais 13, certo? Menos mais 6. E aqui, de novo, subtração de números inteiros. Repito o primeiro e somo pelo oposto do segundo. 13 mais menos 6 vai dar mais 7. Certo, pessoal? Então, resolver a expressão numérica demora um pouquinho, mas é relativamente simples, tá bom? Com o tempo, vocês vão pegando a manha e vão conseguir resolver isso de forma muito mais rápido, tá bom? Então, na multiplicação de inteiros, certo? Assim como nas operações que vimos anteriormente com os sinais, certo? A gente vamos ter 4 situações de multiplicação com números inteiros. Ou seja, quando eu multiplico dois números positivos, eu vou ter um resultado positivo, certo? Quando eu multiplico dois números negativos, do mesmo jeito que a gente viu lá, o resultado também vai ser positivo, tá bom? E quando eu multiplico números com sinais diferentes, certo? Então, menos vezes mais vai ser menos 14. E aqui, mais vezes menos também vai ser menos 14, certo? Então, aqui vai obedecer a mesma situação das operações com sinais lá.
Quando eu tenho positivo vezes positivo, eu vou ter um resultado positivo. Negativo vezes negativo, eu também vou ter um resultado positivo. E aqui, quando os sinais forem trocados, eu vou ter negativo aqui também. Sinais trocados, eu vou ter negativo, certo? Isso aqui é decorar mesmo, tá, pessoal? Essa partezinha vocês têm que decorar para não errar na hora de fazer as continhas, tá bom? E aqui as propriedades da multiplicação são bem simples, tá? Vamos olhar aqui primeiro para a comutativa, que ela fala o seguinte: em uma multiplicação com números inteiros, a ordem dos fatores não altera o produto. O que isso quer dizer? Que a ordem que eu organizo os números aqui, ó, então tanto faz menos 7 vezes menos 6, ou o contrário, menos 6 vezes menos 7. Todos vão dar 42, certo? A propriedade associativa, ele diz que na multiplicação com 3 ou mais fatores, certo? Então, quando eu tenho 3 ou mais números se multiplicando, a gente pode associá-los de maneiras diferentes, tá? Então, tanto faz eu começar por aqui, ó, pelo menos 5 e pelo menos 11, né? O resultado vai dar menos 110. Como eu começar pelo menos 11 e menos 2, o resultado também vai dar menos 110, tá bom? Essa é a propriedade associativa. A terceira propriedade é a propriedade distributiva, onde, quando eu tenho um número, eu vou simplificar isso aqui. Quando eu tenho um número A, que está multiplicando uma soma, certo? Eu vou distribuir esse número A para os dois que estão dentro, certo? Então, percebe que aqui eu vou ter A vezes B e A vezes C, certo? Isso vale para a soma quanto para a subtração, tá bom? Essa propriedade, ela vai ser muito eficaz quando a gente estiver trabalhando com letras, certo? Com números, ela não vai fazer tanto sentido. Então, aqui, por exemplo, você poderia resolver logo dentro da chave, certo? Não teria problema, não precisa aplicar distributivo aqui. Mas quando a gente estiver trabalhando com números, aí sim, ela vai ser muito efetiva, certo? Ela vai ser muito importante. Mas enfim, vamos resolver ela aqui, ó. O que ela diz é o seguinte: quando eu tenho um número multiplicando uma soma, eu posso distribuir para os números que estão dentro. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 3, ó, e mais, né, que é o sinal que está dentro, menos 2 vezes mais 4, certo? E o resultado vai dar menos 2. Se você somar aqui dentro, ó, por exemplo, eu vou ter menos 2 vezes o resultado daqui de dentro vai ser mais 1, certo? E o meu resultado também vai ser menos 2. Então, por isso que eu falo, quando eu tenho números, eu não preciso me preocupar em distribuir, apenas quando eu tiver letras. E a última propriedade é a existência do elemento neutro. O que é o elemento neutro? É aquele cara que não vai fazer diferença, certo? Tanto faz eu multiplicar por ele, que o resultado vai dar o mesmo, certo? Então, esse elemento neutro é o número 1 positivo, tá? Por quê? Quando eu multiplico por 1 positivo, certo? O meu resultado ele não se altera. Perceba aqui embaixo no exemplo. Eu tenho 1 positivo vezes 8 negativo. O resultado continua sendo 8 negativo, certo? Porque o 1 positivo ele não vai fazer diferença na multiplicação, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a aula dessa semana. Espero que vocês consigam fazer a atividade que está disponível no link, certo? Qualquer dúvida, pode colocar lá no blog da escola, nos comentários, que a gente vai estar respondendo à medida do possível, tá bom? Então, gente, uma boa semana a todos, bons estudos, até a próxima e tchau!